estudantes do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Dulce e nesta aula nós veremos tipos de sujeito. Qual o objetivo dessa aula, pessoal? Vamos lá? Objetivos dessa aula: realizar análise linguística sobre os termos essenciais da oração, com foco no sujeito, olha que bacana. Identificar em textos o sujeito simples, o sujeito composto e suas classificações. Vamos lá? Você sabe realmente identificar o sujeito de uma oração? Será que sabe? Tá? Além disso, compreende a importância de saber identificar esse elemento? Que veja bem, é importante, né? O sujeito, lembrando que é quem pratica ou sofre a ação numa oração, numa frase, né? Vamos adiante? Leitura. Mãe, finalmente arrumei um tempo para ir na Bienal. Já estudei tudinho para a bendita prova de matemática e o inglês está na ponta da língua. Tá? Não quero mais ir no cinema porque me disseram que o Homem-Aranha é uma porcaria. Então achei ótimo, porque assim você não precisa faltar na sua meditação e eu posso ir na Bienal. Assim meu pai vai ficar contente, porque ele está me cobrando para ir lá já faz tempo. Olha, vejo que é linguagem informal, né? Aqui eu tenho matemática e inglês, que são disciplinas escritas com letra minúscula. Então um tom bem informal de conversa, né, de filho para mãe. Filha para mãe, vamos ver adiante. Queria muito que você providenciasse 2 ingressos, um para mim e um para um amigo meu, que você não conhece, mas vai conhecer. Ele não é da minha classe, nem da minha escola, nem da minha vizinhança. Ele é um amigo de um amigo meu. Aqui, ó, quando acontece isso, que eu tenho colchetes e reticências no meio, quer dizer que eu cortei um pedaço do texto, o texto não está na íntegra, tá? Ó, será que dá para você comprar logo os ingressos? Estou louca de vontade de ver todas aquelas obras que o meu pai vive falando. Até o Pedro já foi só, e eu não fui. Mas não esquece que são 2 ingressos, tá? Te amo muito, sua filha Júlia. Atividade 1, gente. Presta bem atenção nisso aqui. De maneira geral, os e-mails, veja que é um texto informal, né? São escritos em linguagem formal, porque circulam nos ambientes de trabalho. Porém, né? O e-mail que acabamos de ler, que o texto que nós lemos é um e-mail, tá? Foi escrito de maneira informal. Por que isso aconteceu? Copie um trecho do texto que exemplifique essa informalidade. Eu já dei uma dica para vocês, então vai lá, volta no texto e pega um trechinho de linguagem informal. O que é linguagem informal? Aquela que nós usamos no dia a dia. Vou dar um tempinho para vocês fazerem isso, ok?
Então, olha aqui, ó, tá? Júlia usou a linguagem informal, porque sua interlocutora é uma pessoa íntima, sua mãe, né? Então, exemplo, já estudei tudinho para a bendita prova de matemática e o inglês está na ponta da língua. Lembra que eu falei para vocês, ó, as disciplinas estão escritas com letra minúscula também. Quando eu me refiro ao nome de uma disciplina, de uma ciência, eu escrevo com letra maiúscula, tá? Então, quando eu falo que é matemática e o inglês com letra minúscula pode ser um adjetivo, né, pátrio de alguém que nasceu na Inglaterra, ok? Então, olha lá. Na ponta da língua, tudinho e bendita são marcas de linguagem informal. Linguagem informal é essa que a gente usa no dia a dia, com as pessoas com quem a gente tem mais intimidade, né? No caso da Júlia, era um e-mail para sua própria mãe, ok? Atividade 2, ó. Ele não é da minha classe. O meu pai vive falando. Olha esses dois trechos e eu vos pergunto, nos trechos acima, quem é responsável por realizar ou sofrer uma ação ou estado? Vou dar uma dica para vocês. Pergunta para o verbo, tá? Um tempinho para vocês responderem essa. Então, olha lá. Ele não é da minha classe. O meu pai vive falando. Então, olha aqui, ó. Nos trechos, né? Acima, o que é o responsável por realizar ou sofrer ação ou um estado? Por que colocou ação ou estado? Porque verbo pode indicar ação, estado ou fenômeno natural. Neste caso, ação e estado. O verbo aqui é o é, né? Quem é? Quem não é? Ele. E olha aqui, ó. Vive falando. Aqui é o vive, é o verbo conjugado. Quem vive? O meu pai, tá? Então, essa é a resposta. Ele e o meu pai são sujeitos das orações. Então, eles sofrem ou praticam a ação.
Nessa primeira, ele não é o estado, né? E aqui, ó, vive é a ação. Também pode ser o estado do pai. Tranquilo? Acertaram essa? Vamos adiante? Sujeito e predicado. Toda oração é composta basicamente por dois elementos, que são os termos essenciais da oração. São eles: sujeito, que é o responsável, né, por realizar ou sofrer uma ação ou estado, e o predicado, que é a parte da oração que declara algo sobre o sujeito. Tá? Fica mais tranquilo aqui, ó. Atividade 3, pessoal. Essa é... Agora vocês estão afiados. O inglês está na ponta da língua. E tem duas atividades aqui, né? 2 itens. Alternativa A, que é o primeiro item. Identifique o sujeito e o predicado da oração. Então, no caso, quem sofre ou pratica, né? E no outro, a ação. B, qual a palavra principal do sujeito? Ok? Um tempinho para vocês realizarem essa. Será que conseguiram responder A e a B? Vamos ver? Olhem bem. Identifique o sujeito e o predicado da oração e qual é a palavra principal do sujeito. Vamos lá? Então, olha aqui, ó. O sujeito é o inglês e o predicado está na ponta da língua. Olha aqui, eu tenho o verbo está. Quem está? Qual a minha resposta? O inglês, né? Então, olha aqui. E a palavra principal do sujeito é inglês. Esta palavra principal aqui, né, a gente chama de núcleo do sujeito, que é a palavra principal do sujeito, tá? Tem um núcleo aqui no caso, ó, já vamos adiantando. Olha aqui, este é o exemplo de sujeito simples, em que a palavra em inglês é a mais importante. Por que ele é simples? Porque ele só tem uma palavra mais importante, tá? Vamos adiante? Tipos de sujeito, gente. Sujeito simples é quando tem só um núcleo, que foi o exemplo que nós vimos agora no exercício da atividade, né? As rosas têm espinho. Quem tem espinho? As rosas. Palavra principal, rosas, tá? Um bando de galinhas de Angola atravessa a rua em fila indiana. Qual é o verbo aqui? Atravessa. Quem atravessa? Eu não posso dizer que é só um bando. Eu tenho que falar tudo isso aqui, ó. Um bando de galinhas de Angola. Porque todas essas palavras referem-se ao bando, ok? Então, a palavra principal aqui, o núcleo, é a palavra bando. Sujeito composto, quando tem mais de um núcleo. Olha aqui, ó, o cão e o gato convivem harmoniosamente em minha casa. Olha mais uma vez a importância do verbo aqui.
o verbo está na terceira pessoa do plural. Observem. Quem convivem? Eu não posso responder só o cão ou só o gato. A minha resposta completa é o cão e o gato, ok? Então, por isso a gente fala que é sujeito composto. Perceberam a diferença? Ó, Rosas tem, verbo está no plural, mas aqui eu só tenho um núcleo. Aqui, convivem, mas eu tenho dois núcleos, tá? É isso que diferencia o sujeito simples de um sujeito composto, ok? Atividade 4. Agora, com mais experiência, vamos lá. Meu amigo e eu estudamos na mesma classe. Na frase acima, quem realiza ou sofre a ação ou o estado? Mais um tempinho para vocês realizarem essa atividade aí. Então, pessoal, será que essa ficou mais fácil? Tenho certeza que vocês acertaram. Vamos ver? Então, olha lá. Na frase acima, quem realiza ou sofre a ação ou estado? A frase é: meu amigo e eu estudamos na mesma classe. Observe, qual é o verbo? Estudamos, né? É a primeira pessoa do plural, nós. Mas eu tenho quantos núcleos? Vamos ver? Então, olha aqui, ó. Quem realiza a ação de estudar são meu amigo e eu. No caso, dois núcleos, tá? Ok? Então, nesse caso, é um sujeito. Vamos ver? Atividade 5. Meu amigo e eu estudamos na mesma classe. Localizei o verbo, ok? Perguntei quem estudamos. Qual a resposta que eu obtenho? Meu amigo e eu. Que tipo de sujeito nós temos neste exemplo acima? No caso, meu amigo e eu. Vamos lá? Vejam, analisem que o verbo está no plural.
Meu amigo e eu estudamos na mesma classe. Verbo? Estudamos. Pergunto quem para o verbo para saber qual é o sujeito. Perguntando quem estudamos, eu tenho a resposta? Temos um sujeito composto, né? Porque há duas palavras importantes. Quem estudamos? Meu amigo e eu. Tá? Dois núcleos, sujeito composto. Então, olha aqui, ó. Há duas palavras importantes, amigo e eu. Nesse caso, amigo e eu são os núcleos do sujeito, tá? O núcleo geralmente é o substantivo ou o pronome, no caso. Ó, meu amigo, eu, tá? Funcionam como núcleos do sujeito composto. Acertaram essa, né? Tenho certeza. Vamos adiante. O que estudamos nessa aula, gente? Muito importante vocês identificarem qual é o verbo de uma oração, tá? Fazendo a pergunta ao verbo, eu descubro qual é o sujeito. O que é importante saber também? Que cada sujeito tem o seu núcleo. O que é o núcleo de sujeito? É a palavra principal, tá? Então, esta palavra principal e a quantidade de palavras principais que eu tenho que vai determinar. Lembrando que se o verbo estiver no singular, né? Eu provavelmente tenho uma palavra como núcleo. Mas o verbo também pode estar no plural e ter apenas um pronome ou uma palavra também, tá? Por exemplo, os amigos estudam. Eu tenho verbo no plural e os amigos é uma única palavra, tá? Então fica muito importante para vocês identificarem qual o verbo, perguntar quem é o verbo e perceber se a palavra, se o sujeito tem um ou dois núcleos. Tendo um núcleo, eu tenho sujeito simples. Tendo dois núcleos, eu tenho sujeito composto, dois ou mais núcleos, né? Posso ter 3, 4, ok? O que é predicado, gente? Sujeito é quem sofre ou pratica ação na frase e predicado é a ação sofrida ou praticada por quem? Pelo sujeito. Então, lembrando, a isso, sujeito predicado, nós damos o nome de termos integrantes, ou melhor, essenciais da oração. Por quê? Porque toda oração é composta de sujeito e predicado, ou seja, de quem pratica a ação e da ação sofrida ou praticada. Ok? Espero que vocês tenham gostado desta aula e até breve.